A paz seja com todos nesta noite. Deus abençoe. Momento da palavra. Vamos estar meditando e na dependência do Espírito Santo de Deus, né? Porque é Ele que nos ajuda, nos dá graça, nos ensina. Hoje ainda nós vamos estar meditando, falando sobre a visão de João que ele recebeu na ilha de Patmos. E o Senhor falou a respeito das igrejas. Nós vamos continuar ainda vendo que o Senhor Jesus passou assim algo tão poderoso, a mensagem, o que aquele povo ali necessitava. Mesmo que as igrejas estavam indo, cada uma fazendo a sua obra, mas Jesus tinha algo para dizer. E ele usou a vida de João, através de João, do apóstolo João, ele começa a relatar e falar sobre as igrejas, sobre o que estava certo, o que estava errado, aquilo que era necessário que houvesse mudança. Então, Jesus, ele continuou falando através do apóstolo João. E nós vamos continuar ainda vendo aqui em Apocalipse, no capítulo 1, continuando o versículo 12. Eu prometi que voltaria falando, continuando sobre essa palavra. E nós vamos estar continuando, vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus passou para que fosse levado para as igrejas, para as 7 igrejas. Amém? Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinada numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao ministério das 7 estrelas
que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É necessário ler esse contexto para que possamos ter mais entendimento. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Aqui ele continua ouvindo o próprio Jesus Cristo, dando a direção, falando desta forma, e ele vê em visão tudo isso. Aqui quando fala vi 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, amados. Aqui nós vemos assim a importância que é a igreja do Senhor. E aí, quando falamos da igreja, a igreja do Senhor aqui na terra, somos nós o templo do Espírito Santo. E aí quando vemos esta palavra, a maneira que o Senhor Jesus vem falando e demonstrando para aquele povo, é algo tão poderoso, a maneira que ele vai passando, mostrando para João. É algo que você diz o quanto é importante ter uma vida com Deus. Quando ele fala dessa forma, ele vê tudo isso. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi, aqui é a visão que ele vê, 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. Aqui fala de Jesus. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Fala aquilo ali era uma visão que ele estava tendo, do próprio Deus, sendo revelado a ele. Fogo, os olhos ali ele via, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas, algo muito forte. Então era algo forte, uma revelação muito poderosa que João estava recebendo. E o que ele tinha na mão? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui ele demonstra a grandeza de Deus. Tinha na mão direita 7 estrelas.
Aqui Deus se revelando que ele tinha nas suas mãos as 7 estrelas, ali, aquelas igrejas. Então, traz ao nosso coração o quanto é importante a obra, o zelo, a caminhada com o Senhor. E João vendo tudo isso, e esse barulho de muitas águas, porque era muito forte para ele. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, a palavra de Deus, que é aquela que pode, aquela que tem o poder de tocar profundamente, dividir alma e espírito, como está escrito, de tocar. Essa é a espada afiada, a palavra de Deus. Ela tem esse poder de mudar, de transformar. E aqui está sendo revelado também. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, porque Deus, Jesus tem esse poder de resplandecer e de brilhar sobre todos. Aqui tudo isso ele contemplava, ele recebia do Senhor. Foi tão forte, olha o que diz: quando vi cair a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. João, diante de toda aquela visão, ele teve um impacto tão grande que ele caiu como morto, porque era algo muito forte, uma presença muito forte, real, e ele estava recebendo tudo aquilo. E a palavra diz que ele caiu como morto. Mas o que o Senhor Jesus falou? Não temas, porque Jesus sempre é esse que está pronto a dizer: não tenha medo, prossiga, eu sou contigo, eu estou aqui, levante-se. É assim que a palavra nos ensina. João, ali diante de tudo aquilo, ele cai como morto, mas o Senhor diz: não temas, porém quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim. Olha o amor de Jesus, amado. Por que está dessa forma? Jesus está dizendo que nós nunca estamos sozinhos. Pôs sobre mim a mão direita, olha o amor de Deus. Não temas. A palavra diz que pôs a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e aquele que vive. Estive morto porque um dia ele foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia e hoje vive eternamente. E aqui o próprio Jesus, ele relata para João isso. E aquele que vive, estive morto, mas que estou vivo, porque ele ressuscitou. E eu amo dizer que Jesus, quando ele ressuscitou, ele nos vivificou para que cada um de nós que tenha certeza que recebeu Jesus Cristo como Salvador,
saber que Ele vive e reina, e nós temos a certeza da vida eterna. E ele relata tudo isso. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E aqui ele declara também que ele tem todo o poder da vida e da morte, da vida física, da vida espiritual. Aqui ele declara: todo o poder, amados, está nas mãos do Senhor. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois. Veja que João, o apóstolo João, ele vem recebendo. E aqui ele manda, ele ordena que ele receba. É assim tão forte, porque João vendo tudo aquilo, você já imaginou? Recebendo ordenança do Senhor. Quando veja o que aconteceu quando ele vê tudo aquilo. No versículo 19, quando diz: escreve, o Senhor Jesus estava dando uma ordem para ele. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Você já pensou o privilégio do apóstolo João? Recebendo tudo isso do Senhor Jesus. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, João estava recebendo tudo aquilo que Jesus estava ali passando para ele através daquela visão, e era para levar para as igrejas. Aqui quando ele fala dessa forma, escreve, pois as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois. Quanto ao ministério das 7 estrelas, quanto ao ministério daquelas 7 igrejas, que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, quer dizer, aqueles que estavam responsáveis por aqueles ministérios. Então aqui, ao anjo da igreja, a palavra fala também, ao anjo da igreja, ao pastor, aquele que está ali responsável por aquela obra. Então, o Senhor Jesus, ele estava revelando esses mistérios a João, para que fosse levado tudo o que estava sendo escrito ali. Era para tratar com aqueles ministérios, com aquelas igrejas, levando
aos anjos da igreja, quer dizer, aqueles que estavam à frente, ao ministério da igreja. E aqui eu vejo assim, o cuidado que o Senhor tem, o zelo que o Senhor Jesus tem, porque coisas estavam acontecendo. A igreja do Senhor, a palavra de Deus, o evangelho tinha sido anunciado, estava sendo anunciado, levado pelos apóstolos do Senhor, por aqueles que acompanharam Jesus e foram evangelizando, e a palavra de Deus estava indo, mas tinha algo que o Senhor Jesus ainda estava aqui passando, ensinando, para que a obra de Deus permanecesse com todo entendimento. Aqui o Senhor fala para João, para levar ao anjo da igreja, aquele que era responsável. E aqui havia essas 7 igrejas, como nós meditamos, né? Então, veja, quando ao ministério das 7 estrelas, quer dizer, quanto ao ministério das 7 igrejas, né? Que viste na minha mão direita. Para você ver, amados, que a igreja do Senhor é algo tão poderoso. Aqui fala que está nas minhas mãos, que está na minha mão, está na minha mão direita. Veja o quanto é importante você servir a Deus. E o Senhor não quer que vivamos de qualquer jeito. Às vezes nós recebemos uma palavra assim, meu Deus, mas por que essa palavra? Não, o Senhor está falando algo ao nosso coração. O Espírito Santo está revelando algo ao nosso coração. Aqui, Deus estava usando o apóstolo João para receber tudo isso. Não era para ficar só para ele. Tudo ali o que ele estava vendo era para ser passado para as igrejas do Senhor, para as 7 igrejas, para aqueles pastores, quando fala, sempre vem falando ao anjo da igreja, para aquele pastor que estava lá à frente daquele ministério. E tudo isso era responsabilidade que João teria que passar. E a mensagem estava vindo da onde? Do trono da graça, do próprio Jesus Cristo. E hoje não é diferente. O Senhor Jesus, ele vem falando ao nosso coração para nos alertar, para nos vivificar, para trazer comunhão, para que possamos ter uma vida com Deus, com fidelidade. E a palavra de Deus, essa espada de 2 gumes, afiada, é a palavra de Deus. Então aqui ele estava preparando João. Quanto ao ministério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos, aqueles que estavam à frente da igreja.
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros. A lâmpada de Deus não pode apagar. Aqui veja que profundo que é essa palavra, que coisa interessante. E aos 7 candeeiros são as 7 igrejas. O ministério, a obra de Deus é algo muito profundo, de responsabilidade, de amor, de dedicação. E aqui o próprio Jesus passando esta revelação dada pelo Espírito Santo. Amém? Então aqui vem o que o Senhor estava passando toda aquela revelação ali para que fosse levada, para que fosse dada àquelas igrejas, aqueles pastores, tratados como anjos, aquele que está ali com a responsabilidade. Então, João recebe. É interessante, a obra de Deus, amados, é algo muito precioso, que temos que ter zelo. E Jesus, ele se apresenta a cada uma das igrejas de forma única, exclusiva. Cada igreja, aqui nós vamos estar prosseguindo ainda com estas mensagens a respeito de cada uma dessas igrejas. Mas aqui, toda essa visão, essas visões, que o próprio Jesus glorificado apresenta ali a João para que seja levada. Porque Jesus, ele tem esse amor. Ele tem esse amor por a igreja, por o seu povo. E Jesus, ele vem assim tratando ao nosso coração de uma forma. Aqui, quando nós vemos, ele trata a igreja, cada uma, como a única, cada uma de sua maneira. Mas ele tem um amor muito especial. O que Jesus faz? Jesus lembra as igrejas que ele conhece todas elas. Jesus, ele traz assim, ali mostrando para João, e ele vem falando em toda a sua palavra, cada uma, ele vai declarando as obras, o que está faltando, o que ele pode fazer. Ele vem tão somente assim ensinando. Jesus se apresenta de cada uma das igrejas de forma única. Jesus lembra as igrejas que ele conhece todas as obras delas. Ele elogia o que elas têm feito de bom, seus acertos e bons procedimentos, tudo isso nós vamos ver nessas cartas, tudo aquilo que João ouviu ali, tudo que o Senhor Jesus ele quer tratar, melhorar cada uma. Ele elogia
o que elas têm feito de bom, seus acertos bons e bons procedimentos, tudo isso Jesus vê. Ele aponta o que elas têm feito de mal, seus erros e falhas. Jesus as instrui quanto o que devem fazer para corrigir erros ou melhorar. É assim que o Senhor faz. Então, quando nós recebemos uma palavra, muitas vezes ela vem assim, que mexe com o nosso interior. Mas é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer mudar algo para melhor na nossa vida. Aqui como ele vem tratando com essas igrejas. Da mesma forma, a palavra de Deus também ela vem trazer ao nosso coração mudança. E cada um de nós somos únicos diante do Senhor. Ninguém é igual. Cada um de nós. E nós precisamos do quê? Da sua palavra. Aqui quando Jesus envia, passa tudo aquilo para João, para que fosse levado para as igrejas, é porque ele estava tratando, ajudando e com a palavra. Ele aponta o que ele tem feito de mal, seus erros e falhas. Jesus a instrui quanto ao que deve fazer para corrigir o erro ou melhorar. É assim que Jesus faz. Ele as incentiva a serem perseverantes e fiel. É isso que o Senhor Jesus faz cada dia conosco. Ele promete uma recompensa aos vencedores. Nós vamos ver tudo isso na toda essa mensagem que a palavra vem falando. Ele encerra com uma advertência para que as suas palavras sejam levadas a sério. E Jesus, ele quer isso mesmo, assim como para aquele povo ali. Porque que houve, foi dada esta visão, para que a palavra de Deus fosse levada a sério, o evangelho ali fosse da maneira certa. E por esta razão, o Senhor usando ali o apóstolo João para ouvir primeiro, para receber. Você veja que foi tão forte que ele chega até a ficar como morto, como a palavra de Deus diz. Mas o que Jesus disse? Não temas, levante-se, porque é você. E é assim que a palavra também vem falar ao nosso coração, para não ter medo, mas estar nesse ponto. Ele as incentiva a serem perseverantes e fiéis. É isso que Jesus quer de nós, tá, amados? E ele encerra com uma advertência, para que as suas palavras sejam levadas a sério. É isso que o Senhor quer de nós, tá, amados? Que a palavra dele seja levada a cada dia a sério, a nossa vida, a nossa caminhada. Aqui o Senhor estava falando ali para aquelas igrejas, mas hoje a palavra é dada ao nosso coração. E o Senhor quer ver no nosso coração sinceridade, uma caminhada com Deus. E é isso que nós estamos aprendendo a cada dia.
É isso que o Senhor tem trazido ao nosso coração, como devemos andar e ser fiel, estar atento a tudo que a palavra de Deus nos ensina. Que nesta noite nós vamos parar aqui e vamos continuar ainda. Eu peço que você tenha o carinho de estar ouvindo a palavra. Nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar meditando ainda nesta palavra, nestas mensagens que foram enviadas às igrejas, às 7 igrejas. Aqui nós finalizamos até aqui com tudo entregue nas mãos do apóstolo João. E agora vai ser levada. E nós vamos estar vendo e aprendendo o que essas igrejas receberam. E o que a palavra de Deus quer trazer também ao nosso coração. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração nesta noite. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.